Na noite de 18 de maio de 2008, Ernesto Alfabeto Nhamuave, um imigrante moçambicano de 35 anos, tentava fugir de uma multidão em Ramaphosa, nos arredores de Joanesburgo. Ele não conseguiu, foi espancado, teve seu corpo regado com gasolina e atearam fogo, enquanto dezenas de pessoas observavam. Algumas fotografavam, outras apenas assistiam. A fotografia do seu corpo em chamas tornou-se uma das imagens mais chocantes da história da África do Sul pós-apartheid. Mas a pergunta não é por que Ernesto morreu. A pergunta é por que uma multidão acreditou que ele merecia morrer. Este era só mais um dos ataques que se espalhavam por diferentes bairros da cidade. Grupos de moradores invadiam casas, saqueavam lojas e perseguiam pessoas identificadas como estrangeiras. Em poucas semanas, mais de 60 pessoas morreram e cerca de 100.000 foram deslocadas. As vítimas eram na sua maioria africanos, vindos de países vizinhos como Moçambique, Zimbábue e Malawi. A fotografia que ficou na memória coletiva foi a de Ernesto. A imagem correu o mundo e tornou-se um símbolo da violência xenófoba na África do Sul. Mas essa fotografia também criou uma pergunta difícil. Como é que um país que passou décadas a combater a discriminação racial chegou ao ponto de perseguir outros africanos? A resposta mais simples seria dizer que os sul-africanos odeiam imigrantes. O problema é que essa resposta não explica quase nada. Não explica por que os ataques surgiram somente depois de 1994. Não explica por que acontecem em determinadas regiões e noutras não. Não explica também por que aumentam durante períodos de crise econômica. E não explica por que muitos bairros onde a violência é mais intensa são também os bairros onde sul-africanos e estrangeiros vivem lado a lado. Para perceber o que realmente está a acontecer, é preciso voltar ao momento em que a África do Sul parecia estar prestes a se tornar uma história de sucesso. Em 1994, o apartheid chegou ao fim. Depois de décadas de segregação racial, a maioria negra conquistava finalmente direitos políticos plenos. As primeiras eleições democráticas transformaram o Nelson Mandela num símbolo global e colocaram sobre a África do Sul expectativas que poucos países algumas vezes tiveram. O país possuía a economia mais desenvolvida do continente africano, tinha um setor industrial robusto, um sistema financeiro avançado, grandes recursos naturais e infraestruturas superiores às da maioria dos seus vizinhos. Enquanto a economia sul-africana se consolidava como a maior da região, muitos países vizinhos enfrentavam dificuldades profundas. O Zimbábue mergulhava em sucessivas crises econômicas. Moçambique continuava a enfrentar elevados níveis de pobreza. Em várias partes da África Austral, encontrar trabalho tornava-se cada vez mais difícil. Para milhares de pessoas, atravessar a fronteira para a África do Sul parecia uma decisão lógica. O país precisava de trabalhadores, a economia crescia, as cidades expandiam-se e a imagem de prosperidade transmitida por Joanesburgo e Durban criava a impressão de que existia espaço para todos. Entre 1994 e o início dos anos 2000, milhões de sul-africanos ganharam acesso à eletricidade, à água canalizada e à habitação formal. A pobreza extrema diminuiu e surgiu uma nova classe média negra que não teria sido possível durante o regime do apartheid. Só que o crescimento econômico não estava a acompanhar as expectativas. A riqueza aumentava, mas distribuía-se de forma desigual. A economia criava oportunidades, mas não ao ritmo necessário para absorver milhões de jovens que entravam no mercado de trabalho todos os anos. E enquanto uma parte da população avançava, outra começava a sentir que a promessa feita em 1994 estava a ficar para trás. Hoje, a África do Sul continua a ser um dos países mais desiguais do mundo. Em algumas zonas de Joanesburgo, encontram-se bairros comparáveis a de países desenvolvidos. A poucos quilômetros de distância, existem comunidades onde o desemprego, a criminalidade e a precariedade definem o cotidiano. Essa desigualdade é importante porque ajuda a explicar algo que os números por si só não conseguem mostrar. Para um jovem que terminou os estudos em Soweto ou em Tembisa durante os anos 2000, encontrar emprego tornou-se cada vez mais difícil. Muitos passaram meses ou anos à procura de trabalho sem sucesso. Outros encontravam apenas empregos precários e mal remunerados. A distância entre aquilo que lhes tinham sido prometidos e aquilo que encontravam na realidade começava a aumentar.
E quando essa distância cresce durante muito tempo, surge a procura por explicações. E é aqui que os imigrantes entram na história. Porque quando uma economia deixa de produzir oportunidades suficientes para todos, a competição torna-se mais visível. E quando essa competição acontece em bairros pobres, onde os recursos já são escassos, as tensões acumulam-se rapidamente. Nos anos em que se seguiram ao fim do apartheid, milhões de sul-africanos mudaram-se para grandes cidades em busca de emprego. Ao mesmo tempo, milhares de imigrantes continuavam a chegar de países vizinhos, ambos procurando exatamente as mesmas coisas: trabalho, habitação e uma oportunidade de melhorar de vida. O problema é que essas oportunidades não estavam a crescer ao mesmo ritmo que a procura. Em muitos bairros periféricos de Joanesburgo, Pretória e Durban, encontrar emprego tornou-se uma tarefa cada vez mais difícil. Os serviços públicos enfrentavam pressão crescente. A procura por habitação aumentava mais rapidamente do que a oferta. Hospitais, escolas e infraestruturas municipais eram obrigadas a servir populações muito maiores do que aquelas às quais tinham sido planeados. Pouco a pouco, começou a espalhar-se a ideia de que os estrangeiros estavam a ocupar espaços que deveriam pertencer aos sul-africanos. Ora, os estrangeiros roubam empregos, ora, eles recebem benefícios que deveriam ser destinados aos cidadãos, ora, eles são responsáveis pelo aumento da criminalidade e várias outras coisas. A percepção começava a afastar-se da realidade. E na prática, percepções podem ser mais poderosas do que fatos. Alguns líderes locais perceberam isso rapidamente. Em vez de explicarem por que o desemprego permanecia elevado décadas após o fim do apartheid, passaram a apontar para os estrangeiros. Em vez de discutirem as limitações do crescimento econômico, falavam sobre imigração. Em vez de responderem às falhas do Estado, prometiam explosões em massa. À medida que a economia desacelerava e a frustração aumentava, a tensão tornou-se cada vez mais visível. Conflitos entre moradores locais e comerciantes estrangeiros começaram a surgir em diferentes regiões. Protestos inicialmente relacionados com habitação, desemprego ou serviços públicos acabavam frequentemente por direcionar a raiva contra imigrantes. Rumores espalhavam-se rapidamente pelas comunidades. Pequenos incidentes transformavam-se em grandes conflitos. Foi então que em 2008 tudo aconteceu. Os ataques começaram em Alexandra, uma das maiores townships da África do Sul, localizada nos arredores de Joanesburgo. O bairro já enfrentava problemas graves de desemprego, pobreza e sobrelotação. As condições estavam presentes há anos. O que faltava era apenas um momento que transformasse tensão em violência. Quando os primeiros confrontos começaram, espalharam-se rapidamente. Em poucos dias, bairros inteiros estavam envolvidos. Grupos organizados percorriam ruas à procura de estrangeiros. Casas eram invadidas, negócios eram saqueados, pessoas fugiam sem saber para onde ir. O que começou num bairro tornou-se numa crise nacional. As imagens chocaram o mundo. Quando os ataques terminaram, mais de 60 pessoas tinham sido mortas, cerca de 100 mil tinham sido deslocadas, milhares perderam casas, empregos e negócios. Os efeitos ultrapassaram rapidamente as fronteiras sul-africanas. Em Moçambique, Zimbábue e Malawi, milhares de famílias dependiam de dinheiro que era enviado por parentes que trabalhavam na África do Sul. Quando esses trabalhadores perderam os seus empregos ou foram forçados a regressar, o impacto foi sentido muito longe dos lugares onde a violência tinha começado. Nos últimos anos, a questão da imigração voltou a ocupar o centro do debate político. Movimentos como a Operação Dudula ganharam visibilidade ao defender ações mais duras contra imigrantes em situação irregular, organizando protestos, operações comunitárias e campanhas que acusam estrangeiros de contribuir para o desemprego e para a criminalidade, e sobretudo para a pressão dos serviços públicos. Mas e você? O que você acha disso tudo? Deixa sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal.